Nós vamos ver um pouquinho aqui do início da história do profeta Jonas. Sempre que a gente pensa no profeta Jonas e vai tentar ver a história dele, a gente naturalmente já vai para onde? Para o livro de Jonas. Exato. Onde tem a história do profeta Jonas. Porém, de acordo com a tradição judaica, a história de Jonas não começa no livro do profeta Jonas. Começa, na verdade, no livro de Reis, 1 Reis. E o trecho que a gente vai ler aqui é 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Essa é a gênese, né, da história do profeta Jonas. Vamos ver aqui então. O texto diz assim, em português. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha, uma panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Muito bem. Esse é o início da história do profeta Jonas. Mas aí a gente não viu o nome do profeta Jonas no texto em momento algum. E aí a gente vai ver a ligação que tem essa passagem com o profeta Jonas. Sim, perfeitamente, né? O motivo, eu acho que vale a pena então, antes da gente mencionar o profeta Jonas exatamente, saber o motivo do porquê o Elias foi parar na casa dessa viúva, né? Uhum. Ele era um homem ocupado e certamente foi parar por lá porque tinha algum propósito. Ele precisava ir para lá para alguma coisa. E por que foi, né? E aí a gente vai tentar ver aqui por que foi. Deixa eu tentar achar aqui. Muito bem. Lá em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo... Deixa eu achar ele aqui, tá? Muito bem, muito bem. Lucas 4. Ok, Lucas 4, vamos começar a partir do versículo 16, que aí a gente entendeu o contexto de Lucas.
e já discute aí essa passagem de 1 Reis. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi Rabi Yeshua, né? Ele está lá em Nazaré, e ele vai para a sinagoga, então, e levanta-se para ler. Na verdade, o levanta-se para ler, ele é chamado, né? De acordo com a liturgia judaica, após a leitura da Paraxá, se bem que mesmo durante a Paraxá, porções dessa Paraxá pode ser lida por alguns que é chamado, né? Pelo Rabino ou pelo Razan, mas nesse contexto aqui em particular, Rabi Yeshua é chamado para ler uma Haftará, né? E ele foi chamado, então ele levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, ou seja, não foi ele que escolheu. Na Paraxá do sábado aqui em questão, a Haftará dessa Paraxá era o do profeta Isaías, que depois eu acho que vale a pena um dia a gente discutir um pouquinho. A Paraxá aí citada, a gente sabe exatamente a data, né? Sim, perfeitamente. Já que tem a Paraxá. Isso, perfeitamente. A questão hoje, a gente não vai adentrar, porque o foco é o profeta Jonas. Exato. Mas a questão dessa Haftará aqui, ela é muito importante, porque a partir do século XII, a Haftará passou a não ser mais encontrada, e a crítica judaica dos judeus que não acreditam no Novo Testamento acabou agregando mais esse trechinho aqui como uma censura ao Novo Testamento. Por quê? Essa Haftará, se você for procurar na Torá, ela não está. Ela não está. O Rabi Yeshua vai ler aqui a Haftará de Isaías, e quando você vai ver a Paraxá da Torá, cuja Haftará é de Isaías, não é essa. Então, por muito tempo, por muitos séculos, disse-se que o Novo Testamento ele mente em relação à Haftará, porque os judeus que praticam a Torá, que lê a Paraxá e a Haftará de Isaías na sinagoga, nunca leram essa Haftará aqui. Na verdade, a mentira vem dos caluniadores, dos judeus que não abraçam o Novo Testamento. E isso graças a uma sinagoga encontrada no Egito, no Cairo, né? E dentro dessa sinagoga tem uma Genizá. A Genizá é uma sepultura que a Halachá nos ordena construir dentro da sinagoga para livros. Os livros de idade, que já não servem mais, ele é tido como idosos que faleceram. Aí a gente não joga fora, a gente sepulta o livro. E aí dentro dessa Genizá, havia lá dentro, foi descoberta em 1986, se eu não estiver enganado, e lá dentro havia uma Torá, no Egito, no Cairo, cuja Haftará era essa. E foi descoberto que essa Haftará que Rabi Yeshua leu, ela foi usada até o século VIII. Só depois do século IX é que maliciosamente eles tiraram e mudaram para enfraquecer o Novo Testamento. Nossa. Mas desde que a Torá ela foi dividida em porção, desde que as Haftarot foi colocada depois da Paraxá, até o século VIII, quer dizer, 800 anos, essa Paraxá ela foi lida toda semana. Só do século VIII para frente é que maliciosamente os rabinos trocaram. Ok? Muito bem. Bom saber, né? Bom saber porque às vezes as pessoas pesquisando aleatório, né? E aí eles começam a questionar e a gente não tem nem o que dizer, porque... Não é? Perfeitamente. Porque realmente, hoje sem ter esse dado histórico, que é fácil de achar na internet, sem ter esse dado histórico na mão, você acaba dando razão à crítica. E não, a crítica ela é maliciosa. Talvez não seja maliciosa por parte de quem está criticando, porque ele não sabe dessa história. Eu sei. Mas quem propagou isso pela primeira vez foi um mentiroso. Ele fez isso para confundir a mente dos simples, né? Vamos lá. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, e aí em hebraico Shamash, e sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Esse provérbio ele é legal. É tanta coisa que eu gostaria de falar. Porque
Quando Rabi Yeshua disse assim, eu sei que vocês me dirão esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Então esse provérbio não é inventado por ele. É um provérbio já corrente ali, todo mundo já sabia. Tanto é que ele não está dizendo assim, vocês inventarão um provérbio. Não, ele disse, vocês vão usar para mim esse provérbio. Então se era já conhecido, naturalmente não foi Rabi Yeshua que inventou, ele só está trazendo a menção do que vai acontecer. Quando foi então que esse provérbio surgiu em Israel? A tradição judaica diz que esse provérbio surgiu na boca das mulheres de Lamer, lá no Gênesis, aquele que matou o Tubal-Caim, e a tradição judaica diz que por causa disso, elas não quiseram mais ter filhos com ele, já que ele era um homem cego e poderia matar de novo outro filho por acidente. Na época, o juiz do mundo era Adão, e ele levou a causa a Adão. E Adão, julgando a causa dele e das esposas, disse assim, submetei-vos a vosso marido. E aí elas disseram assim, médico, cura-te a ti mesmo. Porque tu que nos ordena submeter a nosso marido, tu mesmo já faz muito tempo que não toca na tua esposa. Esse provérbio nasce ali. E aí, aproveitando esse trechinho aí, que é bem raro, né? Que assim, se a gente olhar direito, a gente só está vendo porque você vai aclarar mais o livro do profeta Jonas. Sim. Como eu trabalho com as meninas, e assim, é muito interessante qualquer informação relacionada às mulheres, e infelizmente... eu sempre tenho trabalhado sobre o que a gente ouve e o que a gente fala. E uma coisa interessante que me chama a atenção aí nessa sua fala é quando a mulher diz isso, quer dizer, o juiz da época, Adão, ele foi abordado por mulheres criticando ele numa rotina que não a pertencia. Né? Isso. Então, quando eu falo para as meninas, não se envolver na vida da outra, não querer saber dos segredos da outra, e quando vê uma delas com problemas e olhar o seu semblante e ver que está diferente, e por ser pessoas religiosas e saber que são pessoas de boa conduta, em vez de perguntar o que é que está acontecendo, dobre seu joelho e vá orar, se é que isso lhe incomodou, em vez de chegar perto e dizer o que foi que aconteceu, por que você está assim? Porque não nos interessa a vida do outro. Né? Então, a única forma de ajudar o outro é clamar a Deus em orações para que o semblante dele venha melhorar. E uma vez que o semblante melhorou, já resolveu o problema. E aí você, sem se envolver na vida particular do outro, você acabou ajudando. Então, eu trabalho sempre com esse tema. Perfeito. Gostei de ver aí, porque o que você viu foi... mulheres que sabiam mais do que devia sobre a vida do outro. Perfeitamente. E agora, por sua vez, uma autoridade. Né? Então, isso é importante para a gente, mulheres. Perfeitamente. Muito bem. Não é? Então é onde nasce esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Eu acho importante mencionar, apesar de não ser isso. Muito importante. Foi muito bom. Muito bem. E aí, né, continuando, diz assim, prosseguiu... De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Pronto, então agora a gente sabe por que foi que o Elias foi parar na casa daquela viúva em Sidom. Bom, isso é importante, por quê? Porque, veja, Rabi Yeshua está dizendo que em Israel também tinha muitas viúvas. E, apesar da fome estar reinando em toda a terra, a gente viu que a fome que estava reinando em Israel atingiu também os países vizinhos. Sidom, que era vizinho de Israel, também estava passando fome. Mas quando o profeta Elias se achega à casa e a mulher que estava a ponto de comer alguma coisinha ali e morrer, junto com o menino de fome, quando ela atendeu a voz do profeta, o profeta se estabeleceu na casa dela e prosperou. Então não importava onde ele se estabelecesse, ia prosperar. Mas por que então Elias foi se estabelecer na casa de uma viúva judia lá de Sidom? Veja, essa viúva judia, pelo contexto, como ela mesma vai dizer, né, quando o menino morre, ela diz assim, por que vieste a mim para fazer lembrar as minhas iniquidades? Então ela entendia que tinha vivido de forma iníqua. E não é porque ela era uma mulher à toa, não é isso. O conceito de iniquidade que ela está evocando aí, que valeria como punição que o menino morresse, é o mesmo contexto de Noemi. Quando ela sai com o marido lá de Israel e os seus 2 filhos,
e vão para Moabe. E lá em Moabe, que é uma nação gentia e idólatra, os dois meninos, ao invés de buscar judias, buscaram duas gentias. E esse desprezo que eles tiveram com os pobres de Israel matou os dois meninos e o marido, ficando Noemi e as duas gentias, Ruth e Orpa, viúvas, né? Essa iniquidade, ou seja, essa viúva aqui, ela era esposa de um gentil. Interessante, né? É por isso que ela está dizendo, olha, o Senhor trouxe a memória diante de Deus a minha iniquidade, quer dizer, eu me desposei com um gentil e agora fui punida, morreu meu menino. Mas outra coisa que é bom chamar a atenção para as escrituras, essa coisa dessa viúva ter sido uma judia e, por sua vez, em vez de escolher ou não respeitou situações, vamos dizer assim mais ou menos, em busca de solução imediata para o problema dela, acabou escolhendo um gentil para casar. Isso chama a atenção de nós mulheres, por quê? Porque se está firme em uma fé, não tem nada que sair daqui, ali, na vizinhança, pegar alguma coisa que não é nossa, que não nos pertence. Né? Então, é uma observação bem interessante para nós. Essa foi a situação dela, né? O que acaba realmente fazendo o menino morrer, então, é isso, né? Então, no que o profeta chega, veja, Paulo vai nos dar nos trazer uma reflexão que ajuda muito a entender o que foi que aconteceu com ela. Paulo diz assim: se não há lei, não há pecado. Logo, eu só conheço o pecado por causa da lei, né? Paulo diz isso, e é verdade. Então, enquanto não havia ninguém que entendia da Torá, aquela mulher não estava em pecado. Ela podia viver do jeito que ela quisesse. Quando chegou alguém que entende da lei, então agora ela conhece que está errada. Agora ficou difícil para ela. Perfeitamente, né? Entendo. E foi aí onde... Foi justamente depois da chegada do profeta que o pecado dela foi cobrado, né? Muito interessante. O estudioso da Torá trouxe à memória toda a falha da vida dela e a palavra do Eterno disse: se a gente tropeça, merece ser punido. Que aí cai naquela questão nossa, né, do dia a dia, de que temos fé em Deus, nós cremos em Deus, respeitamos, entre aspas, porque é do nosso entendimento a palavra de Deus, e a partir do momento que você começa a analisar as escrituras, que é uma observação que a gente percebe logo de Rabi Yeshua, que as pessoas não prestam atenção, que é quando diz assim: aquele que crê em mim segundo as escrituras, né? Quer dizer, crer segundo o que está escrito e não crer segundo o que o povo fala por aí. Então, às vezes a gente, agarrado à fala e não ao texto, acaba achando que está fazendo tudo direitinho e principalmente entre as mulheres eu escuto muito isso, né? Não dentro do nosso grupo, graças a Deus, as meninas, elas são meninas que leem, que já estão inserida dentro do judaísmo, e aí, ou as cristãs, elas são pessoas religiosas, voltadas para as escrituras, né? Então, na nossa limitação, a gente busca todos os dias melhorar mais um pouco, mas aí você percebe que, às vezes, a gente faz por conta e pelo que ouve falar, e entende que está fazendo como diz as escrituras. Inclusive, essa coisa de casamento, né? Às vezes escolhe por conta, pela fala popular, um cônjuge, e quando chega a situação difícil, aí agora não foi mais Deus que colocou, né? Agora aquela bênção transforma-se em uma coisa ruim, e aí você diz, antes que aquilo que Deus lhe deu, agora já não é mais Deus que deu, e aí vem um problemão. Aí você começa a observar esse detalhe logo aí, dentro do trecho das Escrituras. Se prestar atenção no texto, nos livramos de todos esses males, na verdade. Então, é muito interessante isso, porque eu trabalho muito com isso. Sempre as pessoas estão abordando, e às vezes me coloca até em situação difícil, porque ninguém é perfeito, né? Lógico. E aí a gente tem que ter uma resposta que venha de acordo com o texto, e admitindo primeiro nossas falhas, né? Perfeito, perfeito. E é justamente esse detalhe que, se antes a vida dela vai ficar difícil pelo que ela fez, admitir a falha dela que trouxe a redenção. Amém. Quem manda esse trecho aí, a gente continua na segunda parte.